Olá pessoal, o meu nome é Ruben e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre o incrível Between Shades of Grey, de Ruta Sepetys. Between Shades of Grey é então um romance histórico de ficção que vai retratar um período não tão conhecido na história da humanidade, a ocupação soviética nos países bálticos. E os países bálticos são então Estónia, Letónia e Lituânia. A autora do livro, a Ruta Sepetys, tem ascendência lituana, ou seja, o pai e os seus avós paternos fugiram da Lituânia quando os soviéticos ocuparam os países bálticos. A ideia para escrever este livro surgiu então numa visita à Lituânia. A autora vai perguntar aos seus primos se têm algumas fotos dos seus avós e do seu pai. E eles vão-lhe responder que não. Tudo o que tinham do seu pai e dos seus avós tinha sido tudo queimado. Pois o avô de Ruta fazia parte do exército lituano e os membros do exército lituano tinham sido os primeiros a serem levados pelos soviéticos. E muito provavelmente, caso fosse apagado, seria executado. O que também podia acontecer com a família. Haviam ainda listas daqueles que eram considerados contra-revolucionários, como os militares, médicos, professores, bibliotecários, empresários, até mesmo padres e crianças. Os homens eram então levados pelos soviéticos para as prisões, onde mais tarde provavelmente eram executados, enquanto mulheres, crianças e até mesmo idosos eram levados para gulags na Sibéria. E o que eram os gulags? Eram campos de concentração de trabalhos forçados. Nos gulags muita gente morria, quer por fome, quer por doença, quer por exaustão, ou até mesmo eram executados pelos soviéticos. Normalmente, quando nós pensamos nos crimes contra a humanidade no século XX, nós pensamos nas atrocidades causadas por Hitler e pelos nazis, pois somos expostos a estas informações na escola, na comunicação social e até no cinema. Já as atrocidades causadas pelo stalinismo, e em especial a ocupação soviética nos países bálticos, não é lá muito divulgada. Por um lado, muitos crimes provocados pelos soviéticos só foram descobertos em 1991, com o fim da União Soviética, e por outro lado, como já sabemos, a história com H grande normalmente é escrita pelos vencedores. E não nos podemos esquecer que a União Soviética fazia parte dos aliados, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética esteve ao lado da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E digamos que houve um apagamento histórico. A 23 de agosto de 1939, ainda antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a União Soviética vão fazer então o Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecido como Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, que incluía a divisão da Europa Oriental em duas zonas de influência alemã e soviética. Entre outras coisas, o documento assinado dividia a Polónia em duas potências. A Polónia Ocidental pertencia à Alemanha e a Polónia Oriental pertencia à União Soviética. Para além da Polónia Oriental, a União Soviética ficava então com a Finlândia, a Estónia, Letónia, Lituânia e uma parte da Roménia. Mas o que é importante para este livro, em junho de 1940, a União Soviética vai ocupar e anexar os países bálticos. Esta ocupação vai ter uma duração de 50 anos e só vai terminar em 1991, quando termina a União Soviética. E muitas das atrocidades cometidas pelos soviéticos só viram a luz do dia porque houve algumas pessoas que escreveram as suas histórias e criaram cápsulas do tempo. Ou seja, enterraram essas histórias. E também houve aquelas que colocaram essas histórias na arte, quer na música, quer no desenho, quer na literatura. Vamos então falar sobre a sinopse do livro. A nossa personagem principal é Lina, uma adolescente lituana de 15 anos, que estava a preparar-se para ir fazer uma formação de verão na capital. A história começa então quando, a 14 de junho de 1941, a sua casa é invadida pela polícia secreta soviética, o NKVD. Lina, a sua mãe e o seu irmão de 10 anos, o Jonas, são então levados por caminhões para uma estação de comboios. Ainda no caminhão, que estava cheio, Lina vai conhecer a bibliotecária, uma professora do Jonas e ainda alguns amigos do seu pai. Quando o caminhão arranca, há um homem que é conhecido como o Homem Careca,
vai cair para fora do caminhão e vai aleijar-se. Os soviéticos param o caminhão e atiram um homem para dentro e vão mais para a frente, parar à frente do hospital. E eles não param à frente do hospital por causa do homem se ter aleijado. Vão parar para ir buscar uma mulher que tinha acabado de dar à luz uma criança. E pegam então nessa mulher e na criança e vão colocar também dentro desse caminhão que já estava cheio. Quando finalmente chegam à estação, Lina vai ver assim muitos vagões cheios de gente e lembro que vagões é utilizado para transporte de gado. Há aqui um momento que um guarda soviético vai tentar separar o Jonas da sua família, mas a mãe vai suborná-lo então com um relógio de bolso. E no início deste livro temos logo aqui essa parte e vai-se chamar então o valor da vida humana. Os vagões vão então super lotados, cheios de gente, e aqui a Lina vai conhecer o seu par romântico, o Andrews, um rapaz de 17 anos que, tal como a Lina, anda à procura do seu pai. Um dia à noite, Lina, Jonas e Andrew vão à procura dos seus respectivos pais e Lina vai encontrar o seu pai e ele vai pedir para que ela deixe pistas por onde passem. E Lina, como era uma desenhadora nata, que desenhava muito bem, ela vai então, sempre que pode, deixar os seus desenhos pelo caminho. Há aqui uma parte em que o comboio vai ser então dividido em dois. Uma parte vão estar então os homens, vão para as prisões, e a outra parte, onde vão as mulheres, crianças e idosos, vão então rumo à Sibéria. E esta viagem vai ter uma duração de 6 semanas. Ou seja, 6 semanas de comboio fechados, com cheiro a fezes e urina, e a alimentação é nojenta. E então vão chegar a Altai, na Sibéria. Neste livro, nesta edição, vocês podem ver os dias e podem ver o mapa por onde eles passam. É muito bom para nós podermos acompanhar geograficamente todo o trajeto feito aqui pela Lina e pela sua família. Aqui em Altai, na Sibéria, a comida vai ser racionada, vão viver numa cabana com uma outra siberiana, vão então ter uns trabalhos estúpidos, especialmente a Lina e a mãe, porque vão inicialmente andar a fazer buracos e até um comandante soviético vai pedir para elas irem lá para dentro e ainda começa a tentar enterrá-las e vai chamá-las de porcas fascistas. O comandante ainda vai tentar fazer com que a mãe trabalhe para os soviéticos para fazer traduções, o que a mãe vai recusar. E uma coisa que os soviéticos quase que obrigavam as pessoas a fazer. Durante a noite, chamavam todas as pessoas para fazer com que elas assinassem documentos. E o que é que diziam esses documentos? Onde as pessoas concordavam em trabalhar naquela quinta coletiva, concordavam em pagar 200 rublos por pessoa, incluindo crianças, e ainda tinham de reconhecer que eram criminosos e que aceitavam a sentença de 25 anos de trabalhos forçados. Ali, a dada altura, há pessoas que começam a assinar. A certa altura, Andrews, ao contrário das restantes pessoas, andava bem alimentado e bem vestido. O que Lina foi desconfiar que ele estivesse a ajudar os soviéticos. Mas quando ficamos a saber que todas essas regalias são devido à mãe andar a dormir com os soviéticos, torna-se um bocadinho mais pesada a história. E mais não vos quero contar sobre a sinopse do livro, quero que vocês o leiam. Em Portugal já não existe a tradução do livro, que se chamava O Longo Inverno. Caso queiram ler este livro, tem de ser mesmo em inglês, como eu fiz, ou então podem comprar a edição de português do Brasil, que eu penso que chama-se Cinzas na Neve. Quanto à opinião em relação a este livro é muito bom, deu uma noção de um período histórico que eu desconhecia por completo. Este livro também fez-me querer começar a ler este livro, ou seja, o Arquipélago Gulag. A linguagem é super acessível, os capítulos são super curtos. Os aspectos negativos deste livro: não consegui sentir o cheiro dos vagões. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu li o perfume do Patrick Suskind. E no perfume nós temos muitos detalhes, muitas informações e nós conseguimos os odores descritos pelo autor. E nós aqui, dentro dos vagões, onde sabemos que há fezes, urinas,
suor. Embora a autora relate isso, não consigo sentir isso na obra. Mas provavelmente, como este livro é um livro jovem adulto, essa foi a intenção da autora. Tanto que a autora fez várias vezes a revisão do livro para que o livro não ficasse muito pesado. E porquê o título Between Shades of Grey? A autora, aqui no livro, no final, tem aqui uma entrevista e a última pergunta, ela vai dizer que nós normalmente categorizamos as coisas em extremos, mas algumas coisas nem sempre são branco e pretas. E ela aqui também vai dizer que às vezes a verdade encontra-se no meio. E a autora descobriu aqui sobreviventes que disseram e que relataram que haviam alguns agentes soviéticos que também os ajudavam. E a autora criou aqui uma personagem que vai representar isso mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o gosto e até à próxima.